A diferença entre judeus, cristãos e muçulmanos. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. Nesse vídeo vou falar sobre a diferença entre os judeus, os cristãos, os muçulmanos. Mas antes disso, te convido a se inscrever no meu canal para poder ser informada sobre o que eu postar de novo no meu canal. Assim como te convido também a clicar no link que está aqui embaixo na descrição para você poder baixar livros gratuitos de forma digital, como o Alcorão Sagrado, por exemplo, também alguns livros, biografia do profeta Muhammad, para que você possa conhecer um pouco mais sobre a religião islâmica. Sendo muçulmano ou não muçulmana, não há problema. E também algumas aulas, videoaulas gratuitas. E também te convido a se inscrever no meu curso, que eu fiz com todo carinho para vocês, tudo sobre o Islã. Qual a diferença entre os judeus, cristãos e muçulmanos? Todos eles são chamados quando seguiam seus profetas. Então os judeus são parte de uma nação chamada povo de Israel, e também são eles aqueles que seguem a Torá, são denominados judeus. Então é uma denominação também étnica e também religiosa, espiritual. E os judeus são aqueles que seguiam os profetas enviados por Deus para o povo de Israel, então que seguem a Torá. Porém, existem algumas diferenças. Por exemplo, eles não acreditam que Jesus seja um enviado de Deus, que seja um profeta de Deus, que seja o Messias esperado por eles, porque os judeus ainda esperam, ainda dizem que o Messias virá, mas que não é Jesus, porque para eles Jesus não é um profeta, não é o mensageiro de Deus esperado. Os livros sagrados mencionam ou mencionaram, e também não acreditam no profeta Muhammad como sendo um mensageiro de Deus, assim como não seguem o Evangelho e não seguem o Alcorão Sagrado. Porém, a base é a mesma dos muçulmanos e dos cristãos, que é adorar a Deus único, não cometer a idolatria. Os valores principais são os mesmos, tanto dos cristãos quanto dos muçulmanos. E também os cristãos, eles acreditam em Jesus, porém, para a diferença que fica aqui é que há cristãos que creem que Jesus é Deus, outros que dizem que Jesus é filho de Deus, e uma minoria, uma parte dos cristãos que acredita que Jesus seja um enviado de Deus, assim como os muçulmanos acreditam. Então, e seguem a Bíblia. Então, seguem a Bíblia e seguem o Velho Testamento. Uma parte dos cristãos segue estritamente o Velho Testamento, e há essa divergência interna. Porém, tem a Bíblia, tem o Evangelho como um livro, acreditam em Jesus, na existência de Jesus, que Jesus é o Messias, e os muçulmanos creem que Jesus, Muhammad, Moisés são enviados de Deus, são profetas, mensageiros enviados por Deus para guiarem os seus povos, para guiarem as pessoas para o caminho de Deus único. E nós acreditamos, além de acreditar em todos os profetas até Jesus, nós acreditamos, como muçulmanos, acreditamos em Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com os demais profetas, como o derradeiro dos profetas. Então ele veio, nasceu 570 anos depois de Jesus e selou a corrente profética. Também guiou as pessoas, orientou as pessoas a seguirem a Deus único, assim como os demais profetas anteriores. E Muhammad, ele representa, por ser o derradeiro deles, representa todos eles, segue a mesma missão dada por Deus a ele e aos demais profetas, que é ensinar as pessoas a não cometerem idolatria, adorar a Deus único, a fazerem o bem, justiça, paz, preservação da vida, liberdade religiosa e assim por diante. Então, a diferença é que nós não idolatramos Muhammad, não idolatramos Jesus, não idolatramos nenhuma pessoa, não oramos para elas, nós oramos por elas, oramos sempre para Deus. Quando pedimos, não pedimos para os mortos nem para ídolos, nós pedimos a Deus, suplicamos a Deus, as nossas orações são feitas diretamente a Deus, e nós acreditamos no Alcorão
pois por acreditar que Deus revelou ao Corão Sagrado, ao profeta Muhammad, e revogou as demais escrituras anteriores ao Corão, e o Alcorão é a lei universal a ser seguida hoje. Então nós, como muçulmanos, essa é a nossa diferença entre cristãos e judeus, também a diferença entre os cristãos, muçulmanos e judeus, que eles acreditam. Eu estou destacando certamente as questões principais. Os cristãos, por exemplo, acreditam que Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia e depois foi arrebatado ao céu. Os cristãos não acreditam, os judeus não acreditam que Jesus seja o mensageiro de Deus, então não acreditam que ele tenha sido arrebatado ao céu. Os muçulmanos acreditam que Jesus não morreu na cruz, então não ressuscitou, mas subiu ao céu vivo de corpo e alma, está vivo, vai retornar nos últimos dias. E Muhammad faleceu, morreu naturalmente, está enterrado, cumpriu a sua missão. Acreditamos que Jesus ainda voltará para cumprir a sua missão. Nós acreditamos que Jesus é o Messias, então existe muita convergência entre cristãos e judeus, entre cristãos e muçulmanos, e também existe uma convergência também em vários pontos entre os muçulmanos e os judeus em várias questões, e há também diferenças. Essas diferenças certamente elas são estruturais, elas são importantes, porém quis chamar aqui a atenção, colocar aqui, destacar, para que as pessoas possam, pelo menos, conhecer um pouquinho. E essa aqui é só a porta de entrada para que uma pessoa, para que você, se você estiver interessado, interessada, possa se aprofundar cada vez mais no tema, e por isso disponibilizei alguns livros digitais gratuitos para que você possa baixá-los e poder se inteirar, ler esses livros. Basta você clicar no link que está abaixo na descrição. Te convido novamente a se inscrever no meu canal para poder receber o que há de mais novo de vídeos quando eu postar. Fique com Deus, Deus te abençoe, que nos guie sempre em todos os momentos e que possamos trabalhar nas divergências, nos valores que nos unem, para que possamos criar um diálogo mais frutífero e uma sociedade mais justa, mais pacífica, harmoniosa. Que Deus guie a todos. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.